Olá, amigos. Esse é o nosso CISO Talks, gravado aqui no dia 14 de maio de 2024. E nós vamos falar de um assunto que nos foi trazido aqui pelo André Barreto, que é CEO da NetSensor. O André mantém uma rede de sensoriamento de ataques, né, que é a Hacknet. Eu já conheço de algum tempo, e a Hacknet traz alertas importantíssimos. Segundo descobriu o André, com os dados da Hacknet, há, há uma alta, não é, André, de tráfego em cima de dispositivos microchip, possivelmente para contaminar esses dispositivos e colocá-los dentro de botnets. Boa tarde, André. André, além do seu boa tarde, eu pedi para você se apresentar aqui, por favor. Obrigado pela sua gentileza. Boa tarde, Paulo. Primeiramente, agradecer mais uma vez a oportunidade de estar comunicando ao teu público muito qualificado aí, a uma audiência muito grande de profissionais da área de segurança, e é uma coisa que eu gosto muito de trocar informações, porque assim como nós passamos informações, nós recebemos muitas informações também do pessoal. E como tu citou, Paulo, a NetSensor, ela tem, dentre outras tecnologias, tem uma rede neural espalhada, então, hoje nós estamos em 21 países, coletando tráfego internet em pontos estratégicos, dentro das maiores clouds, estamos dentro de Azure, AWS, Google Cloud, Oracle Cloud, alguns provedores locais também, para conseguir chegar em países onde as clouds não chegam, como, por exemplo, a Rússia. E esta rede, coletando tráfego... André, só uma explicação aqui para o público. Como é que o público pode distinguir uma rede com essa qualificação de uma rede simples de honeypots? Perfeito. Uma das principais características da Hacknet é a incidência zero de falsos positivos. Isso se deve principalmente, Paulo, à higienização constante das informações, porque com o dinamismo de IPs na internet, tanto do endereçamento dos links domésticos, né, que trocam com uma certa frequência, quanto com o dinamismo da mudança de IPs em cloud, né, que também muda bastante. Essa questão da higienização, ela é muito importante para evitar falsos positivos, porque hoje um endereço IP que está sendo utilizado por um ator malicioso ou gerando algum tráfego que não é um tráfego desejado, digamos assim, daqui 2 semanas, uma semana, ele pode estar com um cliente legítimo de uma empresa. Então, esta questão da higienização, da limpeza das informações, faz com que a lista da Hacknet, as informações que existem na base, elas sejam menor, mas ela eu costumo dizer que é uma informação quente, que é a informação daquilo que realmente está acontecendo no momento, que são origens ativas gerando tráfego indesejado. André, agora, exatamente por causa dessa característica, vocês fizeram, alguns dias atrás, aí, uma descoberta de tráfego que, pelo que você contou, parece ameaçador. O que foi isso? Exato, Paulo. Então, diariamente é feita uma consolidação dos dados do dia anterior, e em cima dele se gera diversas estatísticas, e muitas vezes essas informações nos trazem insights do que está acontecendo, algumas tendências de atores maliciosos, também nos alerta sobre mudanças repentinas de comportamento. Às vezes começa a ter muito tráfego malicioso sendo originado num determinado país. Nós vemos isso, por exemplo, quando teve a guerra ali entre Rússia
e Ucrânia. E percebemos também em outros momentos, eu costumo usar o termo uma grande botnet sendo acordada, porque quando tu fala em botnet, a gente fala em dispositivos zumbis, né, que são utilizados principalmente para ataques de DDoS, mas nós percebemos já com as informações da Hacknet um comportamento interessante, que normalmente é feito primeiro um recrutamento silencioso, entre aspas, desses dispositivos, e depois, em algum momento, esta rede, eu usei o termo acordada, acordam esses dispositivos e nós percebemos grande quantidade de tráfego sendo gerado. E aquilo o que nós entendemos disso, tá? Isso é uma suposição, porque só os donos dessa botnet aqui sabem ao certo qual o motivo, mas nós pressupomos que é como se fosse um ensaio do poder de fogo desta rede. Então, eles acordam essa rede e geram alguns tráfegos, como se fosse uma validação dos dispositivos. E que tipo de dispositivo vocês conseguem saber que estão sendo buscados? O parâmetro para qualificar, ou melhor, para identificar esses dispositivos é a característica do serviço exposto por esses dispositivos. Então, alguns dispositivos, eles expõem um serviço padrão, uma interface web, numa porta específica, mas tem outros serviços que eles têm portas e protocolos específicos, como é o caso dessa última descoberta do MikroTik, onde ele tem uma API que, por padrão, ela é exposta numa porta 8728, Nossa, TCP. nunca vi ninguém usar essa porta. Exatamente. Então, isso facilita a identificação do que está sendo buscado por esses atores maliciosos. E essa busca pela API do MikroTik, ela já é antiga, mas numa proporção muito menor. Então, uma das coisas que a Hacknet mantém, e isso é de domínio público, mantém uma lista, um ranking dos top 20 serviços mais visados no dia anterior. Então, né, isso vai trazendo insights. Tu pode pegar também isso da última semana e até do último mês. Qual foi os 20 serviços mais buscados nos últimos 30 dias? Então, isso vai dando insights, né, do que tá acontecendo, e a API do MikroTik, que frequentemente entrava na lista dos top 20, ela, a partir do dia 16, então estou fazendo de abril, então praticamente um mês atrás, ela deu um salto, ela escalou nesse ranking. Ela chegou ao top 2. Ela só não chega ao top 1, porque o top 1, eu costumo dizer que ele é um lugar do ranking, que ele é a cadeira cativa do velho Telnet, que continua sendo o serviço mais buscado. Esse raramente alguém desbanca ele. Olha, Então, eu vou tomar a liberdade aqui de colocar na tela para nós, colocar aqui a tela da Hacknet, que é para as pessoas entenderem aqui do que você está falando e poder ilustrar melhor. Não sei se dessa perspectiva fica bom para você explicar. perfeito. Mas são aqueles top 20, é exatamente isso aqui que você falou. Isto. No dia de hoje, o MikroTik ele está em 7º lugar, mas tu tem ali em cima tu pode escolher a data e tu pode pegar de ontem, por exemplo. Ontem ele já estava em 4º lugar, e tu consegue ir voltando no tempo até 90 dias atrás. Então tu consegue fazer um acompanhamento do que aconteceu no passado também. Então, por ali tu consegue ter alguns insights de tendências. Só que, claro, isto é apenas um briefing das informações que existem na base da Hacknet. Hoje nós estamos com... Vou te passar um número mais preciso aqui. Se você quer colocar a sua tela, acho que a sua vai ficar melhor que a minha.
Tá ótima essa tua tela, Paulo. Bem na parte de baixo nós temos o total de endereços conhecidos na base da Hacknet. Nós passamos já um pouquinho de 60 mil endereços conhecidos. E esses endereços, como eu falei, são endereços que tiveram atividade recente nos últimos dias. Bem na parte de baixo ali, pode descer toda a tela. Aí ele tem um gráfico da quantidade de IPs indesejados ou IPs maliciosos conhecidos pela rede no último ano. Então, a gente tem momentos de uma quantidade maior, depois tem uma depressão no gráfico, e isso é normal, esta oscilação é normal. E existe aqueles picos também, que são onde a gente vê uma botnet, por exemplo, sendo acordada e começando a gerar esses tráfegos. Então, essa rede... Então, quer dizer que essas chamadas, essas buscas de API MikroTik deram um pico aí recente. Isso indica que pode ter uma coisa em fermentação aí para ficar pronta mais adiante. Normalmente o que motiva esse aumento de busca o primeiro fator é uma vulnerabilidade nova. Então esse normalmente é o primeiro fator que incentiva, né, esses atores a buscar por aquele serviço. E segundo é quando eles precisam recrutar novos dispositivos para formar novas redes de bots para execução de ataques de DDoS. Então, normalmente esses são os dois principais motivadores, né, para os atacantes buscar os serviços. E aí, como eu disse, foi identificado, então, esse aumento na busca pelo serviço, esse aumento pelo interesse, né, por dispositivos MikroTiks. E em cima dessa informação, a NetSensor enriqueceu os dados sobre essas origens, então casou essas origens com empresas às quais esses IPs estão ligados, quais os países de origem, e foi gerando mais insights em cima disso. E algumas informações são interessantes, porque quando tu fala nos países que mais geram tráfego indesejado ou tráfego malicioso, normalmente tu tem alguns países que ficam no top 5. Eles variam entre Estados Unidos, China, Reino Unido, Coreia do Sul, Índia, Rússia, e às vezes o Brasil também entra nessa lista. Mas normalmente são esses. E a NetSensor fez a mesma análise, levando em consideração somente o tráfego que está buscando por dispositivos MikroTik para ver quais são as origens dessas ameaças. Isto chamou muito a atenção, o resultado, porque mudou completamente esse mapa de países, e o país que foi a grande origem foi a França. A França foi em torno de 50% de todo o tráfego foi proveniente da França. O Brasil estava na lista também? O Brasil, ele não entrou na lista. Dos top 10, ele não estava na lista. Ficou França, em primeiro, com quase em torno de 50%, depois Suíça, Bulgária, ali, estranho, né? e Lituânia. Estranho. Esses quatro países foram responsáveis por, eu calculei na época, agora não lembro exatamente, mas algo em torno de 95% de todo o tráfego vieram dos quatro países. 4 países deram conta de 90% do tráfego. Exatamente. Alguma coisa tem, né? Muito estranho. Muito estranho. E, inclusive, a NetSensor escreveu, né, uma notícia sobre isto, e uma das sugestões que nós fizemos na notícia é que, se
a rede, né, de quem está nos ouvindo, da empresa que trabalha, da empresa que presta consultoria, enfim, não tiver nenhum tipo de atividade comercial, necessidade de se comunicar com esses países, uma das medidas que poderia ser feito, caso tenha tecnologia para fazer o bloqueio por geolocalização, seria bloquear esses 4 países. Mesmo que momentaneamente, né, já daria uma Dá um alívio, camada de né? proteção, um nível de proteção de mais de 95% de todo esse tráfego. Tá certo, tá certo. E esses dispositivos, que tipo de dispositivo eles têm? É câmera, é roteador? O que é? Normalmente, tá, o dispositivo que é mais buscado são roteadores, que são utilizados, são roteadores e firewalls, né, são equipamentos usados para as duas coisas, que são utilizados principalmente por provedores. Então, nós temos eu tenho quase certeza que o campeão de exposição de microtik é o Brasil. Tá? Então, quando tu faz uma pesquisa, né, por dispositivos expostos, o Brasil, a última vez que eu vi, ele estava em primeiro lugar. Antes da nossa conversa, eu não pesquisei novamente, por isso posso dizer que eu tenho quase certeza que ele é o campeão ainda, tá? Que não deva ter mudado isto. Mas o que eu posso dizer é que se você está lembrando do Brasil, não é à toa. Exato. E por que isso, né? Porque no Brasil, Paulo, tu deve saber muito bem isso, nós temos uma grande quantidade de pequenos provedores de internet. Temos, e eles sofrem com o DDoS, né? Eu lembro que quando eu ouvi esse número, eu achei que isso estava errado. Era mais de 10 mil. Então, 10 mil provedores para mim pareceu, não pode estar certo isso. E aí, eu lembro que na época, eu fui atrás dessa informação para validar se estava correto, e sim, é verdade. E grande parte deles são pequenos provedores. E esses pequenos provedores, assim como pequenas empresas no Brasil, de diferentes áreas, eles estão lutando pela sobrevivência do seu negócio, com restrição financeira, com restrição de tecnologia, muitas vezes devido à questão financeira, que desencadeia todo o resto, restrição de profissionais com qualificação técnica, principalmente na área de segurança, e a gente sabe, isso é uma coisa que o pessoal da área de segurança fala muito, questão de reconhecimento, de retorno, né, sobre investimento, sobre ROI, né, que a segurança é como um seguro, né, que tu paga ela e espera não ser necessário, mas ela não te traz diretamente um ROI. Então, para uma empresa que ela está com restrição de investimento, restrição financeira, e ela precisa escolher aonde ela vai investir o pouco de dinheiro que tem, a segurança ela fica esquecida. Então, tu pega um equipamento microtik e aí pensa, não, nós temos que modificar as configurações, trocar credenciais padrão, colocar regras para não expor ou restringir o acesso a essas APIs, a outros serviços também de gerenciamento que o microtik disponibiliza. Isso é um tempo gasto e esse tempo, né, tempo é dinheiro. A grande maioria desses provedores, com essas restrições, eles acabam abrindo mão disso, além do que outros provedores, né, não se pode generalizar de forma alguma, mas muitos deles, eles têm um conhecimento para fazer o negócio funcionar. Conhecimento técnico, eles não têm conhecimento tão grande de segurança, muitas vezes eles fazem isso sem ter noção do risco que eles estão correndo para o seu negócio e o risco que eles estão levando para os seus clientes, que estão se colocando um dispositivo ali. Então, esta é uma realidade muito forte, tá? No mundo inteiro, mas principalmente no Brasil, pela grande quantidade de provedores e por essas restrições que eu citei. Legal. Eu vou dizer aqui para quem está nos assistindo que o que você está contando é como se fosse a previsão do tempo. O que você está contando é mais ou menos assim, olha, parece que está se formando uma tempestade.
E aquilo que você falou sobre bloqueio por geolocalização é aquilo que a Defesa Civil fala quando a gente tem problema de clima nos ameaçando, né? Então, está dado aqui o recado do André Barreto. André, além dessa providência, você acha que teria alguma outra? Você falou em geolocalização para fazer bloqueio de IP, você lembrou muito bem de trocar credenciais padrão, enfim, o que mais poderia vir aí para esses pequenos provedores? A questão de credencial, Paulo, ela é uma recomendação para praticamente qualquer coisa, né? Desde de um firewall que tu tenha, até a senha do teu celular, colocar uma senha forte, enfim, né? Mas uma coisa que é muito importante, já bati nessa tecla outras vezes, em outros momentos, que é a exposição desnecessária de serviços. Então, claro que a credencial é importante, sim, é importante trabalhar ela, mas se tu não precisa expor aquele serviço para o mundo, não exponha. Acho que esse é o principal recado. Só que, como eu falei, nesse cenário de restrição das empresas, não vou dizer que isso é utopia, mas é algo que, se não tiver um motivador muito forte, vai ser difícil virar essa chave, e como tu mesmo falou, Paulo, e isso é uma ironia, né, que os provedores, eles acabam sendo as principais vítimas dos ataques de DDoS. Então, de certa forma, eles acabam sendo vítimas do seu próprio descaso. Com certeza. E aí, quando se fala em mitigar os ataques de DDoS, se fala muito investimento em tecnologia, para tentar absorver o poder de fogo desses atacantes, mas tentar se blindar desse poder de fogo. Eu costumo dizer que é como tu tentar trabalhar a segurança física simplesmente fazendo apreensão de armas, né? Tirando dos criminosos essas armas. Tu precisa mais do que isso. Tu precisa ver qual é a origem, de onde isso está vindo, esse armamento. Porque senão tu fica eliminando algumas armas, essas armas ficam se renovando e aumentando cada vez mais a quantidade, e tu fica, de certa forma, enxugando gelo, tentando se proteger, muitas vezes fazendo umas técnicas rudimentares para tentar contornar aquele ataque de DDoS pontual, mas aquilo volta a ocorrer e tu volta a ser vítima da mesma forma, mas a origem do problema está justamente no poder de fogo que esses atacantes têm, e esse poder de fogo é conseguindo recrutar equipamentos que estão expondo na internet serviços de forma desnecessária, esses serviços são explorados e acabam caindo na mão de criminosos, além da questão de atualização de software também, foi uma coisa que nós não citamos, mas é muito importante, só que aí, isso eu vejo que é mais utopia ainda, pensar que mais de 10 mil provedores que existem só no Brasil, com grandes restrições de pessoal, restrições financeiras, vão fazer uma política de atualização de firmware desses equipamentos, né? Porque isso é uma coisa que tu tem que estar frequentemente fazendo. Então, eu acho que é um pouco de utopia pensar isso neste momento, mas eu acho que o principal é não expor esses serviços. Se esses provedores simplesmente restringisse a entrada de tráfego destinado a APIs do MikroTik lá na borda do seu provedor, simplesmente restringisse uma porta. Isso já iria reduzir muito a quantidade de dispositivos sendo explorados. Legal. Eu conversei aqui com o André Barreto, que veio hoje como homem do tempo, aqui, homem do tempo da tecnologia, dizendo, olha, tem tempestade em formação, e os cuidados ele acabou de dar para nós, especialmente para os provedores de acesso brasileiros, a lista de cuidados essenciais para não serem prejudicados. André Barreto, CEO da NetSensor, muito obrigado mais uma vez pela sua gentileza de trazer informação qualificada
para a nossa audiência aqui no CISO Advisor. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade e sabe bem, Paulo, assim que tivermos alguma previsão, como tu falou, do tempo, seja qual for, a gente divide isso e uma dos nossos propósitos é justamente comunicar e alertar as pessoas para que elas possam se prevenir com antecedência. Legal, André. Super obrigado. Obrigado pela audiência aí, amigos.